Muito bem, a gente está aqui com o José Carlos Ribeiro, ele é consultor da Boi Saúde Pecuária Inteligente e a gente está discutindo exatamente os desafios da pecuária brasileira. No bloco anterior a gente falou das questões comerciais, né? Os preços, o quanto os preços são afetados quando há um embargo. Por que acontece isso? Se a exportação ela representa pouco mais de 20%, fica em torno de 20%, e o mercado interno tem uma demanda tão grande, por que esse pequeno volume pode azedar tanto o caldo aqui no mercado interno? Parece pequeno, né, Cláudio? Pois é. Mas com certeza dá problema, viu? Hoje, Cláudio, muitos produtores eles pensam assim, a minha produção ela vai para o mercado interno aqui, eu produzo gado, eu entrego meu gado no frigorífico regional, então a exportação, se ela fluir ou se ela não fluir, talvez não interfere muito, interfere demais. Se a gente pegar, Cláudio, hoje o Brasil ele produz 10 milhões de toneladas de carne ao ano. Se a gente colocar esses 20%, esses 2 milhões, que às vezes por alguma barreira internacional fica dentro do mercado interno, esse excesso de carne no mercado interno, ele derruba o valor da arroba. Outra coisa, Cláudio, quando isso acontece, o produtor ele tem lá o gado, ele tá em processo de criação, né? Ele está lá na cria, na recria, na engorda. Ele segura o animal naquele momento, porque ele fala, pô, o preço não está bom para vender, eu vou deixar o gado aqui no pasto, eu vou servir uma alimentação para manter o peso dele. E esse momento dele segurar vai tendo gastos, custos. Não então é uma a lucratividade equação tão fácil de ser resolvida, né? Sem dúvida, a lucratividade dele vai baixando. Por isso, Cláudio, que a gente fala hoje que as exportações elas ditam o ritmo da produtividade da agropecuária brasileira. Sim, e o lucro do produtor rural, claro. Sem dúvida. E a gente também observa uma outra coisa, viu, Cláudio? Por que acontecem essas barreiras lá fora? Claro que teve aquela operação carne fraca, teve outras aí que a gente vê que a fiscalização hoje nas plantas frigoríficas é uma coisa que inclusive a gente precisa cobrar também dos nossos governantes, não só o produtor rural, mas o consumidor também. Mas muitas vezes, Cláudio, é por uma estratégia de mercado, porque a exportação de carne bovina brasileira é muito forte no mundo. Às vezes por uma estratégia, por baixar o preço da carne bovina brasileira, às vezes por uma estratégia de entrada de algum país, entrar com a carne bovina nacional, e a gente vê esse movimento acontecendo. Os países que a gente mais exporta hoje é Hong Kong, Egito, União Europeia, a China vem crescendo bastante, a Rússia, e lá dentro desses países também há uma pecuária ali que está às vezes em expansão. Então, às vezes, por uma estratégia barra carne brasileira. É importante, Cláudio, que o produtor da porteira para dentro, ele tem que cuidar da sua pecuária para que ela lá fora não pareça uma pecuária de má qualidade. Então ele tem que exigir do frigorífico ali na região dele que tenha uma fiscalização, que tenha uma sanidade. Nós temos que exigir isso também. Nós temos que fiscalizar também na nossa região, os produtores têm que fiscalizar na nossa região para saber se as vacinações estão acontecendo. Porque a gente sabe que um foco, às vezes, de uma vacinação que foi mal feita, um foco, um problema, uma doença... Afeta todo o setor. Afeta a cadeia inteira. Agora, você não acha que é muito complicado essa questão de fiscalização, por exemplo? As empresas, né, digamos, os frigoríficos que são pegos, digamos assim, com a boca na botija, fazendo algum tipo de falcatrua, a gente tem que falar isso, a gente também não pode tampar o sol com a peneira, porque existe isso, infelizmente. Se esse frigorífico sofrer uma sanção severa, né, mas muito severa mesmo, você não acha que isso vai acabar inibindo outras empresas de também seguirem por esse caminho? Porque quando um frigorífico ele é interditado, ele recebe uma sanção de um cliente externo, isso afeta o mercado todo. Com certeza. Entendeu? Então, o governo tinha que ser mais eficiente, né, e agir de forma mais imediata nessas circunstâncias. Você não acha isso? Com certeza, Cláudio. A gente sabe que maus profissionais existem em todas as áreas, em todos os setores. Por isso, Cláudio, quando tem um foco desse, a gente tem que cobrar das autoridades que elas tomem providências severas para aquilo se tornar como exemplo. E outra coisa também é que o produtor ele tem que estar de olho, porque se o gado dele está lá no frigorífico, ele pode fiscalizar aquele animal. Ele pode estar de olho. Não, eu estou ganhando o meu aqui, eu estou ganhando o meu lucro, se der algum problema nesse frigorífico aqui também talvez vai barrar a minha produção. Talvez o pensamento não é esse, porque se der um problema, pode dar um problema nas exportações e baixar o lucro daqui. Falando em acompanhar,
O pecuarista, no dia do abate, ele deve ir lá acompanhar? O que você acha disso? Sem dúvida, Cláudio, sem dúvida. Se ele não puder ir, pelo menos nomear uma alguém pessoa de muita confiança, que acompanhe lá. Às vezes, Cláudio, não que há má intenção, mas erros acontecem. Então tem que pesar o animal de maneira correta. Mas o erro normalmente é a favor do frigorífico, né? É para um lado, né? É para um lado só. A faquinha é ligeira ali na hora da limpeza, né? Ele tem que estar próximo ali, ele tem que acompanhar. Uma outra coisa também, Cláudio, que a gente percebe é que quando ele acompanha, ele também tem uma visão completa do negócio dele. Porque não adianta nada você ver um animal dentro da propriedade, ele chegando a ponto de abate, onde ele serviu uma boa alimentação, teve bons cuidados e tal. A hora que chega no frigorífico lá, ele não tem tanto aproveitamento de carne, aproveitamento de carcaça. Você diz na terminação, se ele ver lá com os próprios olhos como é que ficou a carcaça, terminação, essa porcentagem, né? Hoje gira em torno de 50%, 50% é bem aproveitado pela indústria, 50% não. Então ali ele vai observar, pô, será que eu estou produzindo um animal de qualidade? Será que eu preciso melhorar alguma coisa aqui para o animal chegar lá com melhor aproveitamento? Isso tem a ver lá na ponta do consumidor final, onde ele fala, puxa vida, essa carne está dura, essa carne não está bonita, essa carne deveria ser de primeira, mas ela está de segunda, porque não existe carne de segunda, né? Existe o boi de segunda. Existe o boi de segunda. Carne não está saborosa, é aquela carne que a gente vê que realmente a hora que você vai ou fritar ou assar, você vê que ela fica aquela carne como se fosse uma sola de sapato. Por quê? Porque a gordura ela não está ali no meio da carne. Aí você joga a culpa ou no churrasqueiro ou na cozinheira, né? Pois bem, os desafios para a pecuária brasileira são imensos, mas boa parte dessa responsabilidade também está na produção, está com o produtor, né? Com certeza. O produtor, eu acho que ele tem que cobrar isso um pouquinho antes da porteira, essas empresas que fornecem os insumos, né, para acontecer a agropecuária, um pouquinho depois também tem que cobrar das indústrias, os frigoríficos, eles são responsáveis por essa qualidade, assim como o produtor. Então a cadeia por completo. Cláudio, a gente pensa hoje, vou fiscalizar a minha região, vou ser responsável por isso, talvez pode até ser uma coisa assim, uma pressão a mais para um produtor rural que já tem tanta pressão de carga tributária, do governo, enfim. Mas se a gente pensar, Cláudio, às vezes um vizinho aqui na nossa região que não faz a coisa correta, como em outros setores, compromete. Bom, eu sei que a gente está com o tempo muito curto aqui, mas eu queria abordar aqui uma modalidade de exportação, que é a venda de animal vivo, né? Que é o gado em pé. Uhum. Nós tivemos aí números expressivos também, né? Está aumentando bastante o número de exportação dessa nova modalidade aí. Você é a favor ou contra esse tipo de comércio? Cláudio, um primeiro momento eu sou a favor, mas a gente tem que perceber o seguinte, essa exportação ela não está acontecendo somente pela carne. Esse animal ele vai para esses países e lá se extrai também a genética desse animal. Então, outras pecuárias de outros países também vão se desenvolver com isso. O que o Brasil demorou anos e anos para ter essa pecuária robusta e forte, a gente está passando o segredo a outros países. Tem que ficar atento, Cláudio, tem que ficar atento a isso. Pois é. Aquilo que parece ser um bom negócio, né? Nem tudo que brilha é ouro. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho da Boi Saúde, né? Quais são as responsabilidades, vamos falar um pouquinho desse cuidado que nós temos que ter com a nossa pecuária, porque, olha, aqui tem muito segredo, tem muita genética que está indo embora, aqui, ó, o segredo está passando no vão dos dedos com essa exportação. E um detalhe que eu lhe confesso, eu não havia prestado atenção e eu acho que você também não. A gente vai voltar no próximo bloco falar um pouquinho da Boi Saúde Pecuária Inteligente. Até já.